Então, pessoal, como combinado, vai ser os vídeos de uma série, né? E logo depois a gente começa a refazer. Para começar, eu quero falar que aqui não está sendo colocada uma opinião particular, até porque um professor de história ele não tem esse direito. Ele coloca o contexto histórico, mas a sua opinião particular, não, né? Então, eu estou convidando vocês a participarem, porque eu também quero, né, absorver essas informações que vocês estão trazendo, a forma que vocês pensam. Nós não somos um poste parado que tem a luz ali e eu tenho a minha luz própria, a minha luz continua porque são as minhas ideias e pronto, acabou, daqui eu não saio. Não, nós somos seres humanos pensantes. Penso, logo existo. Então, em constante movimento. E aí o que a gente tem que pensar? Que política, ela não é decidida por amor, por paixão, como se fosse futebol, como se fosse carnaval, como se fosse a escolha de um time de futebol. O partido, ele não pode ser associado como se fosse um partido de futebol, como se fosse uma escola de samba ou um lugar de carnaval que você mais gostou. A razão é que tem que mandar na hora das eleições, porque nós estamos escolhendo uma pessoa que vai nos representar na questão da educação, da saúde, do financeiro, se nós teremos aumento, se não teremos. Eles é que nos representam e somos nós que os colocamos lá. Então, nos resta a ter conhecimento e saber escolher. É difícil? Nossa, né? Mas vamos tentar. E muita gente não gosta de falar de política, não gosta de política e eu não gosto, não vai mudar nada, tal. Não vai mudar se nós não mudarmos. A política faz parte da nossa vida. São decisões que nós escolhemos que vai trazer um posto de saúde para minha cidade ou não, para atender a minha avó, minha mãe e futuramente meu filho ou eu que estiver idosa. Então a gente tem que pensar nisso. A aposentadoria, se vai ter ou não, a escola, se vai ser pública ou não, de qualidade, tudo isso envolve a política. Então nós estamos engolidos nesse sistema. E não pode ser visto como um amor, né, de uma novela, que a novela vai estar passando e você, isso vai acontecer. Não, somos nós os condutores e a gente tem que tomar ciência disso. E vamos lá, eu fiz um cálculo pela história, né, política do Brasil e convido vocês a pensarem junto comigo, tá? Muitos não gostam, mas a política faz parte das nossas vidas. Por isso é importante escolhermos com consciência. Nós somos obrigados a estudar, ter diplomas, formar, ter escolaridade, experiência, quando a gente vai procurar um emprego e principalmente quando nós vamos fazer um concurso público, né? Seja ele estadual, seja ele nacional e tudo mais. Aí, o prefeito, presidente, deputado, vereador, os políticos, qual é a exigência que a gente tem deles? O que eles estudaram, qual é a experiência deles? Aí você fala assim, não, mas não precisa ter essa experiência e tal. Eles são empregados que estão sendo contratados por nós. E eles têm que dar conta do trabalho, como nós somos cobrados. Nós somos cobrados, gente, exatamente para darmos conta do trabalho. E quando nós escolhemos eles chegam lá, eles determinam as regras. Eles determinam como que vai ser de ter ou não diploma, de fazer ou não concurso. E são eles que determinam se tem que, ou não ter que ter diploma, gabarito ou não. Entenderam? E aí, como que fica essa situação? Aí você vai falar assim, não, mas eu conheço pessoas que são donas de empresas, milionários, nunca estudaram. Não estou associando absolutamente nada a ver com isso. Primeiro, são partidos e políticas que a gente está falando. Segundo, que um milionário que não tem estudo, ele está contratando os empregados. E ele escolhe os que têm diploma ou não. O empregado está indo lá para ser escolhido. E nós é que escolhemos o político. Então, há uma diferença aí. O
O político está ao nosso serviço. E na empresa de uma pessoa que é analfabeta, é milionária, super inteligente e sábia, é ela que está nos escolhendo, porque sabedoria e inteligência, ela não está envolvida com diploma, universidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, se é exigido de nós, o que nós exigimos de 1500, que é uma data oficial, né, da descoberta do Brasil, até 1889 foi império, o povo não vota, tá? Então nós temos 389 anos nesse período que o povo não vota, ou seja, 4 séculos sem o povo ter participação na política. Não vou entrar na questão da Constituição da Mandioca, tá? E nem do voto, no caso, o voto censitário. A gente pode jogar isso para um outro momento. Em 1889 a 1930 foi a República Velha. E aí o povo não vota. Aí você fala assim, não, vota sim, tem o voto cabresto. É o voto controlado, o voto cabresto, que tinha o controle de Minas Gerais com São Paulo, que tinha muitas fraudes, né, nas numerações das cédulas. Isso não é. As pessoas que votavam sequer sabiam ler. Elas eram controladas por coronéis, tá? A gente pode também falar disso em outro momento. Então, eu não tenho aí. E mesmo se eu colocasse isso, vamos lá, o povo vota, saiu do voto censitário do Império, e vamos colocar em 1891, né, a Constituição, o povo votar. Não era permitido as mulheres votarem, os mendigos votarem, os analfabetos votarem. Naquela época tinha mais de 61% da população brasileira que era analfabeta. Só daí já excluiu mais do que a metade. Os frades não votavam, os militares de baixa patente não votavam, e aí? Então nós temos aí sim 41 anos sem votar. Aí depois nós temos 1930 a 45, era Vargas, o povo não vota, mais 15 anos sem votar. Não, peraí, mas 32, 34 tal, Vargas, ele foi super esperto, ele articulou todo o movimento em 30 e já foi fazendo mudanças, então a eleição era ganha para ele ali. E o povo já não queria mais aquele voto do cabresto, do café com leite. E aí, 46 a 64, aí sim o povo vota. Aí nós temos uma democracia, 18 anos para pensar e discutir e desenvolver a política. De 64 a 85, foi a ditadura militar. 21 anos sem o povo votar, discutir política, falar sobre qualquer movimento, né, sobre articulações de partido, de política, porque senão nós vimos no anterior o que acontecia. E aí, em 85, o Tancredo Neves ganha. Ele morre e entra logo, né, que ele fala que nem Deus o impediria, mas antes dele assumir, ele morre, e aí José Sarney é que entra no lugar dele, que era o vice. José Sarney, lembrando, era da Arena, que era o partido da ditadura, era favorável, e foi os dois eleitos, né, de forma indireta, ou seja, o povo não vota. Quando foi em 1990, o povo voltou a votar. Aí quem que a gente vai escolher? Fernando Collor. Eu lembro, gente, tinha mulher que falou que estava votando no homem porque ele era bonito. Mas por que você está votando nele? Porque ele é bonito. E quem é que não lembra das propagandas eleitorais? O candidato à presidência vai andar de jet ski. Agora o candidato à presidência está no dentista. Agora o candidato à presidência está correndo. Era isso pra gente. E aí ele sofre o impeachment, né? Volta à política depois do balão de 10 anos e ganha como senador e está na vida política. E aí vamos calcular o tempo. O tempo de vida do Brasil é de 520 anos. Então nós temos aí uma média de 18 anos de, né, permitido votar, de 46 a 64, e de 90 a 2020, 30 anos. 2020 até agora, no momento que a gente está. Então, 30 anos. 30 com 18, 48 anos, mais ou menos, para não dizer exato,
em 520 anos de vida do Brasil que nós estamos votando. E, ao grosso modo, nós temos, né, 18 anos livre e 30 anos livre. Eu tirei aí, né, o período do voto do cabresto e tirei o período também do mandioca, né, que era censitário. E nós temos, então, se colocasse o censitário, nós teríamos uma média de 69 anos, em 520 anos de vida. E aí, levando em consideração a eleição, que é de 4 em 4 anos, então eu tenho 48 anos de voto, porém de 4 em 4 anos que eu voto. Eu vou jogar por alto 29 vezes que eu votei. E essas 20, né, lógico, eu não votei quando eu nasci. E aí, vamos lá, os analfabetos, eles foram inclusos na votação só em 1989, na Constituição Cidadã. Houve uma emenda em 1985, né, mas é 1989 que ficou na Constituição. Aí, o que aconteceu? A partir daí, que os analfabetos começaram a voltar. Então, um número muito maior de brasileiros começaram a participar. Democracia. 1994, Fernando Cardoso. 1998, Fernando Cardoso. 2002, PT. 2006, PT. 2010, PT. 2014, PT. 16 anos do PT. 15 anos de Vargas. 21 anos dos militares e agora 2018, Bolsonaro. Experiência democrática, quantas vezes? 12, 13, 14 vezes que a gente votou? E para presidente? Vocês já repararam quantas vezes nós votamos? Vocês já fizeram a conta de quantas vezes você votou para presidente? Então, a partir daí, dá para você compreender o seu pouco conhecimento ou o seu grande conhecimento sobre política. A partir do momento que a gente fala que o outro está errado na forma que ele pensa, nós já estamos sendo ditatoriais, já estamos sendo autoritários. Numa briga de política, meu Deus, sai de grupo de família, sai de grupo de amigos. Não é paixão, política é razão. Tanto que, momento algum, esses políticos que nos regem pensam com amor, pensam com coração ou com paixão. Muito menos têm compaixão ao povo brasileiro. Eles pensam e raciocinam exatamente aos interesses deles. O salário deles aumenta cada vez mais. Eles aposentam muito novos. Então, para que nós ficamos nos dividindo? Lembrem-se da história. África, Europa, quando quis entrar na África, fez o quê? O povo africano brigar entre eles. Quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui, na América do Sul, fez o quê? Os índios brigarem entre eles. Sejamos realmente um povo brasileiro que pense nos nossos direitos, nos nossos formas de pensar. Não sejamos controlados e manipulados por partidos, por políticos. Somos nós que conduzimos e não são eles. Vamos parar para pensar, repensar e tomar as rédeas realmente do nosso poder em mãos. Até a próxima, obrigada e, por favor, não esqueçam do joinha e até a próxima. Tchau, tchau.